Saúdo-vos com a santa paz de Deus. Sejam bem-vindos a mais um estudo do canal CCB Estudos. A paz de Deus. Seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, o estudo de hoje é: o sábado é um sinal apenas com Israel? Existe um grande entendimento entre muitos cristãos de que o mandamento do sábado ele foi dado como um sinal entre Deus e a nação de Israel. Sendo assim, as outras pessoas de outros povos, os gentios ou estrangeiros, não eram obrigados a guardar este dia, pois o sábado era um sinal feito apenas com os hebreus. Vamos ver então nesse estudo a verdade sobre este assunto. Então, o que dá base a esta ideia, esse entendimento, é uma das passagens que dá base a muitos entenderem de que o sábado é um sinal apenas com Israel. Vamos ver o que está escrito. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, a partir deste verso, ao lerem ele retirado do seu contexto, ele isoladamente, realmente nos passa a ideia de que o mandamento do sábado, da guarda do sétimo dia, é um sinal apenas entre Deus e a nação de Israel, entre os hebreus, e de que o estrangeiro, de quem não é natural de Israel, não tem obrigação de guardar tal dia, certo? Então vamos ver aqui. Bom, vamos continuar fazendo a leitura da entrega do mandamento do sétimo dia, do descanso do sétimo dia, a Moisés do Monte Sinai. Tá? Encontra-se em Êxodo 20, do verso 8 ao 11. Vamos ver o que o mandamento diz. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então aqui nós vemos, na hora da entrega desse mandamento e dos demais para Moisés no Monte Sinai, ao que tange o mandamento da guarda do sétimo dia, Deus explicando o porquê que o povo deveria guardar, né? Então está aqui bem claro, bem grifado, de que o descanso do sétimo dia é um memorial, né? É um dia de prestar memorial à criação da vida, né? Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia o santificou, descansou e o santificou, certo? Então aqui nós já vemos de antemão de que não se trata de um sinal apenas com a nação de Israel, né? Pois o mundo em si, todos vivem nele, todos usufruem da vida, correto? Não só a nação de Israel. Vamos continuar. Vamos ler também juntamente Gênesis 2, do verso 1 ao 3. Logo quando Deus acabou de criar a vida toda no planeta. Tá? Assim foram concluídos o céu, a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Em algumas versões está descansou, mas no hebraico a palavra Shabat ela também significa cessou, cessar. Tá? Então, na verdade, Deus não descansou, ele cessou o seu trabalho criacional nesse dia, ok? Bom, então aqui nessas duas passagens que nós podemos ver, tanto de Êxodos 20 quanto em Gênesis 2, verso 1 ao 3, nós vemos que logo após a criação, Deus cessou a sua obra no sétimo dia, abençoou o sétimo dia e o santificou. Foi Deus que santificou. Não foi nenhum adventista, não foi nenhum judeu, foi Deus, antes de existir qualquer religião. Correto? Deus santificou esse dia. E eu nunca ouvi falar que o que Deus santifica, Deus dessantifica. Isso daí eu nunca ouvi falar.
Nunca li nenhuma linha das Escrituras esse tipo de coisa, de que o que foi santificado, depois Deus dessantificou. Então, no sétimo dia, desde o fim da criação, Deus santificou esse dia. E lá em Êxodo 20, Deus lembra o seu povo de guardar este dia. Mas o sábado foi criado, o mandamento do sábado foi criado na entrega das leis do Monte Sinai. Não, negativo. A entrega das leis no Monte Sinai da forma escrita para o povo foi em Êxodo 20, mas lá em Êxodo 16, por exemplo, quando Deus mandou o maná na sexta-feira em dobro e proibiu do povo no sábado sair para colher o maná, Deus falou a Moisés: quero ver se esse povo vai andar, vai obedecer a minha lei ou não. Então, o mandamento do sábado, nós vemos que ele já existia então antes. Não foi criado no Monte Sinai. E já tem estudos anteriores que provam de que também não é um memorial da libertação do Egito. Então, se o mandamento do sábado fosse de fato um sinal entre Deus e a nação de Israel, um sinal fechado, os estrangeiros não seriam obrigados a guardar o sábado. Não teria nenhuma ordenança dos estrangeiros que quisessem fazer parte da aliança com Deus também deveriam guardar o sábado. Porém, não é isso que nós vemos nas Escrituras. Por isso que é muito importante conhecer o Antigo Testamento. O cristão não deve ter só como base de fé o Novo Testamento, não. Pois o alicerce da nossa fé, o que dá firmeza, é o que está no Antigo Testamento. Ok? Vamos ver por primeiro, em Levítico 24, 22, o que diz? Vocês terão uma mesma lei para o estrangeiro e para o israelita. Eu sou o Senhor, vosso Deus, o Deus de vocês. Certo? Então aqui já vemos que tanto o natural de Israel quanto qualquer estrangeiro de qualquer povo que quisesse se agregar à nação de Israel, ao povo de Deus, deveria também guardar a lei de Deus. A lei de Deus nada mais é do que um conjunto dos seus mandamentos, assim como um chaveiro é um conjunto de chaves. Não matar, não roubar, não adulterar, são mandamentos que formam uma lei juntos, ok? Bom, vamos ler também o que diz entre o estrangeiro e o sábado, em Isaías 56, do verso 6 ao 7. Vamos ver comigo aqui. E os estrangeiros que se uniram ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, sem profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então a aliança de Deus, ela não era fechada à nação de Israel, como muitos pregam, como o cristianismo de hoje prega. Sábado é coisa de judeu, é coisa de hebreu. Não, negativo. Qualquer um que quiser fazer parte da aliança com Deus, tem que guardar os seus mandamentos. Mas então, irmão, por que está falando que o sábado é um sinal entre ele e seu povo? Primeiramente, nós vemos de que não era só o povo de Israel. Qualquer um que quisesse fazer parte do povo de Deus era agregado ao povo de Israel. Inclusive hoje, abra sua Bíblia em Romanos 11. O que Paulo ali explica? Que todo gentio que entra na aliança com Deus, que crê em Cristo, que hoje no Novo Testamento nós entramos na aliança com Deus. Antigamente, além da guarda dos mandamentos, o homem do sexo masculino, era necessário que ele praticasse a circuncisão e também passasse a oferecer sacrifícios. E também, obviamente, guardar os mandamentos de Deus, conforme nós lemos uma mesma lei, tanto para o natural quanto para o estrangeiro. Certo? A diferença é que hoje, quem é gentil, 100% gentil, não precisa praticar a circuncisão e o sacrifício foi dado já uma única vez por Cristo. Ok? Mas Paulo explica em Romanos 11, então, que todo estrangeiro que não é natural de Israel, mesmo na nova aliança, a partir do momento que aceita Cristo, ele é o quê? Ele é enxertado no povo de Israel. Ele é enxertado na oliveira.
Ok? Então, até hoje, você que é batizado, você que crê em Cristo, você foi enxertado no povo de Israel, você faz parte do povo de Israel. Antigamente também, qualquer estrangeiro que era circuncidado, que passasse a oferecer sacrifícios a Deus e que guardasse os mandamentos de Deus, era enxertado em Israel. Então, quando Deus falava ao povo de Israel, ele estava falando ao natural e aos agregados também. Então, voltando, por que Deus ali se referiu naquela passagem de Deuteronômio entre sábado e sinal com o povo de Israel? Vamos ler aqui comigo Deuteronômio 6, do verso 6 ao 8. Acompanhe. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando por teu caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. Correto? Então essa passagem aqui, em que Deus está falando entre atar por sinal em tuas mãos, em Deuteronômio 6, do verso 6 a 8, é uma continuação de Deuteronômio 5, certo? É muito importante nós lermos a perícope inteira, que são blocos contextuais. Não ler só um versículo, não ler só um capítulo, tá? Deuteronômio 6 é continuação de Deuteronômio 5, contextualmente falando. Ok? Não só em sequência de livro. Né? Contextualmente falando, Deuteronômio 6 é a continuação de 5. Em Deuteronômio 5, Deus estava repetindo todos os seus mandamentos ao povo, tanto Israel natural quanto os agregados. E já em 6 ele estava falando que a guarda dos seus mandamentos é um sinal entre ele e o povo. E Deus, conforme nós vemos em outros estudos, Deus deu os seus santos mandamentos, a sua santa lei, para que aquela nação fosse uma nação separada das demais, fosse uma nação santa, conforme está aqui em Êxodo 19, do verso 5 ao 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, quando se fala em guardar a aliança, Deus está se tratando em guardar os seus mandamentos, guardar as suas ordens, para que o povo, guardando os seus mandamentos, está o que? Andando apartado do pecado. Então está vivendo em santidade. E para terminar, repito as palavras de Cristo em Marcos 2, 27, onde ele diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por que Cristo falou isso? Porque naquela época, os fariseus, os donos, os mestres da lei, estavam guardando o mandamento do sábado com tanto fanatismo que não era possível mais fazer quase nada no sábado, muito menos socorrer um doente. Quando Cristo fazia sinais, curas, mandava os aleijados se levantarem, era algo proibido, não por Deus, proibido pelos fariseus da época, onde eles criaram o mandamento de Deus, eles tornaram o mandamento de Deus um fardo muito difícil de se suportar. Então o povo estava perecendo por causa do mandamento do sábado, mas não por causa de Deus, por causa do farisaísmo. Se tivesse alguém doente, uma grávida dando à luz, não podia socorrer porque era sábado. Imagine se Deus realmente ia dar um mandamento deste, proibindo de se praticar a caridade e o amor ao próximo. Impossível, não é verdade? Então, quando Cristo falou em Marcos 2, 27, que o sábado foi feito para o homem, se você pegar lá no grego koiné, o grego bíblico, a palavra homem saiu da palavra anthropos. Anthropos não quer dizer homem do sexo masculino em si, ou não quer dizer só para o israelita, para o hebreu. Anthropos significa o ser humano.
toda a humanidade. Então ali Cristo, ele afirmou naquela breve passagem de que o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Tá? Então o sábado foi feito para descanso, para deleite humano, para se conectar mais com Deus, para renovar a sua fé, renovar as suas forças físicas de uma semana do trabalho, e não como um dia de sofrimento. Então o sábado foi feito para o homem, foi criado para o homem, e não o homem criado para o sábado. Então esse estudo, querida Irmandade, foi criado para derrubar esta ideia equivocada de que o sábado é um sinal apenas com o povo de Israel. E obviamente há muitas outras dúvidas em relação ao mandamento do sábado, pois o cristianismo que nos é pregado nos ensina de que Cristo aboliu, de que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Imagina Deus criar algo e cobrar do seu povo algo que o amaldiçoe. Não tem lógica uma coisa dessa, certo? Então peço à querida Irmandade que se inscreva em meu canal, ative o ícone do sininho para que a cada postagem que eu fizer você seja automaticamente notificado. Também compartilhe meus vídeos nas redes sociais, tá? Dê um joinha, clique no like. E importante também, na descrição deste vídeo aqui embaixo, há uma listagem de todos os estudos que eu já fiz até agora, certo? E qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, que assim que possível eu responderei todas as questões. Agradeço mais uma vez a sua participação e vos saúdo com a santa paz de Deus. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.